Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você se inscrever, e tem mais uma novidade aí, meus amigos. Se porventura a hora que você for deixar aquele like esperto, né? Porque geralmente a quem apoia o nosso trabalho aqui no YouTube já chega e já vai deixando aquele like, né? Agora o YouTube lançou uma opção que se chama Hypar. O que significa o Hypar? Cada vez que você clicar nesse botãozinho aí, meus amigos, você está incentivando o criador de conteúdo, porque o vídeo é divulgado para mais pessoas, né? Então, se por acaso aparecer aí esse botãozinho, essa opção Hypar aí, né, na hora que você for acompanhar nosso vídeo, gente, não perca tempo, já taque o dedão no Hypar para ajudar, né, o nosso canal aqui na internet. Mas vamos ao que realmente interessa. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga hoje o Bolsa Família para beneficiários cujo NIS termine em 5, ou seja, você é beneficiário do Bolsa Família, o seu NIS, número de inscrição social, é terminado em 5, pois a grana já está na conta no dia de hoje, juntamente com os adicionais, né, que é R$50 para mulher grávida ou que esteja amamentando, e para criança de 7 a 17 anos, também tem o adicional de R$150 para criança de 0 a 6 anos, e também tem 6 parcelas de R$50, né, para criança que tem uma idade de 0 a 6 meses. É importante salientar, né, que hoje tem mais uma parcela de R$102 referente ao gás social, né? Para você saber se esse valor está na grana ou não, basta você acessar o aplicativo Caixa Tem, porque é importante ressaltar que os beneficiários do BPC também, né, têm direito ao gás social, né? E aí o dinheiro não cai diretamente na conta do BPC, mas cai sim no aplicativo Caixa Tem, né? Então, para não comer barriga, para não ficar sem receber esse benefício, para saber se caiu ou não, é importante os beneficiários do BPC ter, né, instalado no seu celular o aplicativo Caixa Tem. Olha, meus amigos, hoje começa oficialmente o pagamento dos aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC, né, juntamente com a primeira parcela do 13º salário antecipado, né? A grana já está na conta para quem tem o NIS terminado em 1, né? Então vai funcionar da seguinte maneira: você que é aposentado, pensionista, você vai receber o R$1.518 referente ao salário que você já recebe mensalmente, mais R$759, que corresponde à metade da primeira parcela do 13º salário. César, mas você falou do BPC? Não, o BPC, né, quem tem o NIS terminado em 1, recebe também no dia de hoje, só que infelizmente é só R$1.518, porque até hoje não teve um político, digamos assim, com vergonha na cara de, né, liberar o 13º salário para o pessoal do BPC. Olha, meus amigos, a notícia que mais repercutiu em Brasília, né, realmente foi a operação da Polícia Federal, né, em relação a essa questão dos descontos indevidos dos aposentados, ou seja, até o presidente do INSS já caiu, né, o Alessandro Stefanuto, né, essa farra dos descontos indevidos que tem prejudicado aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC no Brasil inteiro. Duas das entidades, né, que foram alvo dos mandados de buscas e apreensão em investigação de fraudes bilionárias, meus amigos, em pagamento dos segurados do INSS, tem ligação com o Centrão e, né, caso da Confederação, como é o caso, né, da Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Rurais, que se chama CONAFÉ, e também tem ligação com o PT, né, ou seja, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, ou seja, as duas entidades, né, que estiveram na mira da Polícia Federal no dia de ontem, tem ligação com o pessoal do Centrão e tem ligação com partes
do PT, né? Ou seja, do partido do presidente da República. A de atuação mais agressiva, né, segundo fontes do INSS relataram à CNN, é a Conafer. O principal elo da associação no governo Lula III foi André Fidelis, diretor de benefícios do INSS até julho de 2024, né, quando foi exonerado do cargo após uma série de reportagens do portal Metrópolis abordar esquemas fraudulentos sobre os vencimentos de aposentados. Fidelis, que era que assinava, né, as parcerias com associações e sindicatos para que eles oferecessem serviços aos aposentados, em troca dos quais os descontos eram aplicados diretamente na folha de pagamento, né? O resultado foi uma explosão no número de filiados e no faturamento da Conafer, o que levou o INSS a fazer um termo de ajustamento de conduta com essa entidade para que fosse reavaliado os descontos. Por isso, a avaliação interna do INSS é que a operação dessa quarta-feira, ou seja, da Polícia Federal, que envolve a Controladoria Geral da República e a PF, né, era uma questão de tempo. O esquema, segundo essas fontes, existia há anos e foi alvo de tentativas recorrentes de correção tanto na atual gestão do INSS quanto na gestão ainda do Bolsonaro. Ou seja, quem estava à frente do INSS, né, tentou resolver a questão, mas nunca tomou uma atitude mais drástica. Gente, para você ter uma ideia, essa ladainha dos descontos indevidos, né, vem ocorrendo desde de 2016, né, ou seja, ainda no mandato do Michel Temer, passou por todo o mandato do Jair Bolsonaro e se potencializou, né, a partir de 2023, ou seja, era uma mina de arrecadação de dinheiro por parte dessas entidades, porque, meus amigos, você ser associado a uma entidade, dependendo da situação, é até bom, né? Por exemplo, algum sindicato oferece consulta grátis, né? Ou com desconto de oftalmologista, né? Ou seja, consulta das vistas, fornece inúmeros serviços, né, aos seus beneficiários, digamos assim. Até aí tudo bem, quando tem aval do beneficiário, ou seja, você, meu amigo, deu permissão, essa entidade te consultou, essa entidade te mostrou, né, se valia a pena ou não ser um associado, até aí certinho, tudo bem. O grande problema que foi levantado pelo Metrópolis, né, porque foi o Metrópolis que levantou toda essa farra dos consignados, era de que, né, essas associações simplesmente colocavam o seu nome, você nunca ficou sabendo, você nunca assinou nada. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal: se existe fraude, existe facilitação, ou seja, o próprio INSS facilitava essa questão, né, para essas associações. E aí o que aconteceu? Eles foram enriquecendo no decorrer dos anos, enquanto os coitados dos aposentados foram empobrecendo. Ah, César, mas é só R$ 35 que era cobrado. Ah, era só R$ 40. Gente, R$ 40 para não receber nada em troca, né? É 2 pacotes de arroz que o aposentado ia perdendo todos os meses, né? Só para você ter uma ideia, meus amigos, desde quando começou esses descontos indevidos por parte dessas associações, o INSS perdeu, os aposentados perderam mais de 6 bilhões de reais. Ou seja, agora, né, a Polícia Federal está no jogo, a Controladoria Geral da União está no jogo, né? E inclusive agora, né, o próprio presidente Lula acabou demitindo o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Mas é importante ressaltar, gente, que ainda não há prova, né, porque o Alessandro Stefanuto, ele é considerado, até mesmo pelo ministro da Previdência Social, como um cara honesto, um cara certo. Talvez o erro do Alessandro Stefanuto foi de não ter colocado um fim nessas farras logo após ter sido descoberta, né? Funcionários do INSS relataram à CNN que Fidelis, né, o elo principal, né, dessas fraudes, se gabava de dizer que não respondia ao presidente do INSS. Alessandro Stefanuto, que pediu demissão do cargo após a operação,
cuja saída já havia sido decidida pelo próprio presidente Lula, é considerado no meio, né, um técnico sério e com domínio do assunto, né, que explicaria a tentativa do ministro, o Carlos Lupe, tentar mantê-lo no cargo, né, porque o ministro da Previdência Social não acredita, né, que o Alessandro Stefanuto esteja envolvido, né, nessa questão das farras dos descontos dos consignados. O agora ex-presidente do INSS não foi a primeira opção de Lupe, né, para o cargo, mas ambos acabaram se alinhando no decorrer do governo, né? O ministro havia indicado Glauco Vanburg, que foi exonerado em 2023, acusado de uso irregular de passagens e diárias pagas pelo governo, né? Foi aí que o Carlos Lupe, né, acabou escolhendo o Alessandro Stefanuto, meus amigos. Agora, a grande questão né, que a grande questão não é nada, tem que se investigar a fundo, quem estiver devendo tem que pagar, né? Se o Alessandro Stefanuto não tiver envolvido, pelo que tudo indica, não está, né? Que volte a ter as suas funções, né? Mas por enquanto é de suma importância, né, que fique afastado para que as investigações possam ocorrer normalmente. E olha, meus amigos, a Advocacia Geral da União, né, criou na quarta-feira, ou seja, no dia de ontem, um grupo especial para buscar recuperar o dinheiro descontado irregularmente dos aposentados. É essa atitude, meus amigos, e quem foi lesado espera, né, do governo, que é a devolução desses valores que foram surrupiados por essa quadrilha, né, dessas entidades, digamos assim, acobertadas pelo próprio INSS. A medida foi tomada após deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6,3 bilhões de reais foram descontados entre o ano de 2019 e 2024. O grupo será formado por 8 advogados públicos que vão atuar para propor medidas judiciais e administrativas para obter a reparação dos valores e descontos e os danos causados contra o INSS, né? Os profissionais também devem propor medidas de prevenção e enfrentamento da situação de fraudes contra o INSS. De acordo com o advogado-geral da União, o Jorge Messias, a AGU vai atuar para garantir a renda dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Pois é, meus amigos, a grande questão aqui tem que devolver esses valores, porque faça uma continha básica e vamos imaginar que você teve 4 anos de desconto indevido na sua aposentadoria, R$30 sendo descontado todos os meses, vai dar uma graninha boa, né? Espero que a CGU consiga recuperar realmente esses valores. E tem outra, meus amigos, eu acho que chegou a hora do INSS acabar com essas associações, né, que cobram diretamente do benefício, ou seja, desconto de maneira automática, né? As entidades, na minha modesta opinião, quem quiser se associar, ok, tudo bem, mas que pague pessoalmente o dinheiro, né? Por exemplo, se associou no sindicato aí da sua cidade, você recebeu o seu benefício, né? A sua aposentadoria, vai lá e paga o INSS você mesmo, né? Aí não tem fraude. Agora, essa história de já descontar diretamente na aposentadoria do aposentado, do pensionista e do beneficiário do BPC, eu acho que agora tem que acabar com essa modalidade. Tirando, né, gente, essa possibilidade, aí você pode ter certeza, a farra dos descontos indevidos vai acabar por completo, porque é aquela história, né? Esses 6,3 bilhões de reais descontado de maneira indevida poderia, né, estar na mão do aposentado, estar na mão do pensionista, estar na mão dos beneficiários. E aí, né, meus amigos, é todo ano, desde do Michel Temer para frente, o governo, esses governos vêm acusando que são os aposentados, os fraudadores. E a cada dia que passa, né, o canal aqui e outros canais no YouTube vêm mostrando o contrário, né? Não é o aposentado, não é o pensionista, não é o beneficiário do BPC que frauda a Previdência Social. São aquelas, digamos assim, são os grandão, né?
porque o pequeno pouco pode fazer, não tem controle do sistema, né? Geralmente, toda fraude que acontece em relação a benefícios previdenciários, né, você pode saber que tem alguém do próprio INSS que facilita esse tipo de situação, né? Agora vamos ficar aqui torcendo que essa questão se resolva. Olha, meus amigos, mas falando nisso, né, nós precisamos continuar na luta, né, em relação ao veto 38, ou seja, ao veto do PL 5332, né, que visa acabar com a revisão médica pericial no BPC e na aposentadoria por invalidez. Gente, continue cobrando o seu deputado, continue cobrando o seu senador, né? Tem que fazer o dever de casa, né? Porque esses dias mesmo eu estava conversando com a pessoa que recebe o BPC, né? Eu até pedi, cobre o seu deputado, né? Falou assim, ah não, isso aí não é minha obrigação, é um direito eu receber o BPC, ou seja, muita gente, meus amigos, se acomoda, não tem coragem de mandar uma mensagem nem para um deputado, nem para um senador, né? Isso aí, gente, é óbvio que receber o BPC é um direito, mas lutar, né, para ter dignidade também é um direito. O que custa, às vezes, cobrar um deputado, um senador, fala assim, olha, eu votei em você na eleição tal, dá para você votar contra, né, pela derrubada do veto 38? Explica, né? Porque, gente, se for derrubado o veto 38 do PL 5332, vai trazer dignidade à pessoa com deficiência e ao trabalhador doente, né? Porque aí quem tem uma deficiência permanente, né, ou uma doença permanente, aí não vai mais ser chamado para a revisão médica pericial, como acontece nos dias atuais. Ah, César, mas eu nunca fui chamado. Você nunca foi chamado, mas muitos foram chamados e ainda estão sendo chamados, né? Porque o que acontece? Sempre tem alguém que acaba sendo convocado pelo INSS para fazer essa revisão médica pericial. Então, meus amigos, não vamos baixar a guarda, né? É importante salientar que já a sessão de análise dos vetos está marcado para o dia 27 de maio e com toda certeza nós vamos fazer aquela cobertura especial. E se Deus quiser, né, nós vamos conseguir derrubar o veto 38, vamos conseguir derrubar o veto 2 e também vamos conseguir derrubar o veto 4, com a ajuda do povo e com a ajuda dos parlamentares que estão do lado da pessoa com deficiência, da pessoa doente do nosso país. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo atualizado aqui no nosso canal.